Olá, bem-vindos. Hoje vamos fazer uma viagem por um texto realmente fascinante, um bocado enigmático até, que nos leva a questionar os limites da nossa própria percepção, da linguagem e do pensamento. Pois bem, é precisamente esta a pergunta que está no centro do texto que vamos analisar. Uma ideia que ele batiza de a imagem incrível. Ok, então para começar, vamos lá tentar perceber o que é que este texto quer mesmo dizer com esta tal de imagem incrível. A primeira palavra que o texto usa para a descrever é incrível. Simples, direto ao ponto. Mas claro, isto é só a ponta do iceberg. A seguir, diz que é avançada demais. É uma forma tão, mas tão evoluída. Que simplesmente não cabe nas nossas palavras. Ela desafia qualquer linguagem que a gente tente usar para a descrever. E olhem para esta citação. O ponto aqui é fundamental. Não estamos a falar de uma fotografia ou de uma pintura. A imagem é apresentada como uma entidade cósmica, quase como se tivesse vida, com a sua própria filosofia e pensamento. Certo? Então, se a linguagem comum não serve, como é que ela se comunica? Bem, o texto sugere que ela tem a sua própria linguagem, e é uma linguagem perfeita. E aqui estão as características dessa imagem. Fala-se em linguagem pura, razão suprema, uma lógica e arquitetura perfeitas que atinge sempre, 100% das vezes, o seu objetivo na natureza. No fundo, o que temos aqui é a descrição de um sistema de perfeição absoluta. E este quadro mostra bem o contraste que o texto faz. De um lado, temos a linguagem pura da imagem, que é direta, universal, descrita como um estado especial de sentir. E do outro, o que o texto chama de linguagens ocultas ou proibidas, que, segundo o texto, se escondem e, no fundo, nos afastam da verdade. A pergunta que segue é, ok, como é que se acede a esta realidade tão perfeita? O texto dá uma resposta que é surpreendentemente simples, através do pensamento. A ideia aqui é que o pensamento não tem barreiras, não está preso ao espaço. Ele pode estar em todo o lado, aqui perto ou muito longe, a ver e a viver toda a vida. E não é um pensamento passivo de maneira nenhuma. É um processo, um caminho. Primeiro, alcançar um pensamento completo. Depois, realizar, ou seja, ter a liberdade para o concretizar. A seguir, completar toda a sua lógica. E, por fim, evoluir para um estado de estar sempre pronto. Para nos ajudar a navegar neste universo de ideias, o texto funciona quase como um dicionário, dando-nos definições para conceitos-chave. Vamos espreitar algumas. Comecemos pelo mistério. Segundo o texto, não se trata da falta de uma resposta. Muito pelo contrário, é o motor, é aquilo que nos faz querer entender mais. Depois, código. Normalmente pensamos num código como algo que bloqueia o acesso, certo? Mas aqui não. Aqui o código é a passagem, é o próprio caminho, a jornada da compreensão. E revelação é descrita de uma forma muito poética. É a luz que chega primeiro, para que o campo de visão nos mostre aquilo que precisa de ser visto e sentido. E, no meio de todas estas ideias cósmicas, o texto aterra com esta definição de vida. A vida é mais importante do que tudo isso. Então, vivo a minha vida. É uma lição muito direta, muito humana. E quando parece que já estamos a chegar ao fim desta exploração filosófica, o texto dá uma volta de 180 graus e entra num território completamente diferente, quase narrativo. Prestem atenção a isto. Depois de toda a abstração, surge esta frase, assim, solta. Vi que era um anjo e saí voando. De repente, saímos da teoria e entramos numa experiência mística, pessoal e avassaladora. Mas essa visão do anjo não é o fim da história. É o catalisador. É o que leva a uma vitória limpa, a conquistar a noção da verdade admitida, é o que faz com que a vida seja finalmente compreendida como uma forma de arte. E para terminar, o texto deixa-nos a pairar com esta pergunta. Se o pensamento pode de facto alcançar tudo, então que revelação estará à espera de ser descoberta dentro de cada um?